Olá, meus irmãos, graça e paz, muito boa noite. Que Deus possa estar abençoando poderosamente a sua vida. Hoje, última quarta-feira do ano, é verdade. Última quarta-feira, vivemos aí longos períodos, né? Em todas essas quartas-feiras fizemos virtual, devido à pandemia, mesmo depois que flexibilizou, mas ainda entendemos que online estaria melhor, principalmente depois que voltamos ao culto pela manhã presencial, que tem sido um tempo muito precioso. Então nós temos aqui aproveitar desse tempo, esses dias, para estarmos juntos. Então já estamos aí à porta de 2022, já nos preparando, já fazendo as compras, já fazendo tudo aquilo que é necessário para uma boa virada do ano. E a pergunta é: você está preparado para o ano de 2022? Está preparado? Quero te convidar nessa noite para que juntos possamos pensar nisso. Possamos pensar se estamos preparados, se tem como preparar para isso. Então, seja muito bem-vindo ao nosso culto online, que Deus possa te abençoar. E já quero te convidar, já abra a tua Bíblia lá em Isaías capítulo 6, vamos ler do versículo 1 ao 8. Mas antes disso, eu quero orar, depois quero compartilhar com os irmãos também um louvor com os meninos da nossa igreja, que sempre é muito bom, muito gostoso poder louvar ao Senhor com eles. Então, prepare o teu coração, prepare a tua alma, já pega a tua Bíblia, mas antes de pegar a tua Bíblia, vamos estar orando. Senhor, eu quero louvar o teu nome, agradecer a ti pelo teu cuidado, pelo teu zelo, por tudo aquilo, Deus querido, da qual tu és. Que o Senhor possa, Pai, derramar do teu poder nesse momento, nesse tempo, que nós queremos estarmos juntos para te louvar, para te engrandecer, para poder, Deus, olhar para a tua palavra e entender o teu querer e a tua vontade. Sabemos, ó Pai, que estamos às portas de 2022, um ano totalmente novo, não sabemos, ó Pai, o que nos espera, sabemos, ó Pai, que existem as incertezas do nosso coração diante de todas as situações, mas queremos colocar a nossa vida, o nosso coração e a nossa alma descansando em Ti. Então, se conosco, nos guardando, nos protegendo e nos dê um tempo muito abençoado nesse tempo que estaremos juntos aqui. É que eu quero te louvar e te agradecer, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então, estamos louvando ao Senhor nesse período. Quero compartilhar com os irmãos aí em nome de Jesus. Deixa eu só, pegar aqui para a gente poder adorar ao Senhor junto, que com certeza é muito gostoso, né? Muito bom. Teve só um detalhezinho aqui para a gente conseguir organizar aqui, que no final dá certo em nome do Senhor Jesus. Vamos lá então, que você possa adorar ao Senhor. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz para sempre, me deu alegria para sempre, me deu sua vida para viver, me deu sua graça para vencer. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida doa
Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Glória a Deus, como é bom poder louvar e engrandecer ao nosso Deus que é digno, né, de receber toda a honra, digno de receber toda a glória. Então que possamos continuar com nossos corações sempre abertos, voltados para o Senhor, voltados para a sua majestade. E aí, então? Preparado para 2022? Já se preparou? Pronto para 2022? A pergunta é: tem como nos preparar? Há essa possibilidade? Nós conseguimos nos preparar para algumas coisas. Conseguimos preparar, podemos dizer aí, a ceia da virada, né? O que vamos fazer, aonde vamos passar. Essas coisas automaticamente nós conseguimos fazer e por muitas vezes fazemos até bem. Né? Já preparamos com tudo com antecedência, mesmo aqueles que vão trabalhar, de repente ainda no dia 31, já começa a antecipar, cronômetra todas as coisas para que tudo possa acontecer no tempo predeterminado, podemos pensar assim. Agora, quando pensamos de um ano que está por vir, ainda com um processo de pandemia, né, toda a situação que tem existido, tem acontecido, agora com esse surto de gripe que tem estado hoje, né, durante o dia, rolou aí as mensagens no grupo de WhatsApp, tanto do departamento infantil, também do Viver e Reviver, creio que do MCM não estava, mas creio que também no grupo da igreja, orando, né, pelos nossos pequenos da nossa igreja, que tem aí, né, contraído essa gripe, tem alguns aí, né, tem o Davi da Lítio, o Davi da Cláudio, o Davi da Ana Paula, né, que está com cachumba, o Pedro e o Bernardo também, gente, né, algumas crianças que nesse tempo têm passado um momento de dificuldade em relação às enfermidades, não sei se eu esqueci de algum nome, mas são crianças que têm vivido um tempo assim, podemos dizer, muito difícil com tudo isso. Então, e a gente está nesse processo saindo do Covid, né, ainda tentando entender tudo e já estamos entrando aí, vamos entrar o ano com esse surto de gripe, as chuvas, né, que tem ocorrido na Bahia, em Minas, alguns lugares tem chovido, aqui também, né, no Grande ABC, ontem choveu bastante, teve alguns prejuízos em Mauá, em alguns lugares que nós vimos pela mídia. Então a gente fica assim, meu Deus do céu, como vai ser? Como vai ser? Como está o seu emocional para 2022? De repente está abalado, de repente está assustado. Como está o seu espiritual? Como está a sua vida espiritual para 2022? E é um pouco sobre isso que eu quero compartilhar nesta noite com os irmãos, partindo aqui de Isaías. Quero pegar Isaías e um pouco lá de Crônicas, para a gente pensar um pouco nessas situações, pensar um pouco nessas questões que a gente precisa, né, estar preparados. Não conseguimos estar preparados para o dia de amanhã, para o ano de 2022, mas conseguimos nos preparar em Deus. Conseguimos realmente nos colocar a nossa vida em Deus. E a pergunta é: como que está a nossa vida com Deus? Como que está a sua percepção de quem é Deus? E como está a sua percepção de quem é você mesmo? Porque às vezes nós temos uma percepção muito clara de quem nós somos, uma percepção muito nítida de quem nós somos, de quem não tem condições de programar, de quem não tem condições de analisar, alguém que de repente é fraco, limitado, que tem as suas dificuldades,
nós não temos muitas vezes dificuldade para ter essa percepção. Mas, por um outro lado, nós temos às vezes a dificuldade de ter a percepção de quem Deus é, de quem verdadeiramente Deus é. E olha, então, vamos ler então Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8. Eu sei que muitos de nós já conhecem a narrativa desse texto, já conhecem o contexto dele, ou o que diz aqui, mas assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, e com uma tenaz com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e os seus pecados será perdoado. O seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Creio que, pelo menos essa parte final, muitos de nós conhecemos. Nós percebemos que Isaías começa o texto deles, começa esse capítulo dizendo, né, na morte do rei Uzias, e essa ideia da morte, do tempo da morte, né, no dia da morte, na época, né, vai dizer, no ano em que o rei Uzias morreu, isso tem um divisor muito grande, né, na vida desse povo, como também na nossa interpretação do texto. Porque quem foi Uzias? É muito importante pensar quem foi Uzias. Alguns historiadores vão dizer que ele foi um dos maiores reis de Israel. Depois de Davi, alguns vão dizer que ele foi o maior, porque ele fez tanto uma revolução econômica, né? Se você a gente pegar lá mais a fundo e ler o livro de Crônicas, principalmente a segunda Crônicas, você vai perceber que Uzias foi um homem muito, muito astuto no fato de saber o que fazer. Vamos dizer, se foi um bom empreendedor, né? Ele cultivou, ele fez muita coisa. Então, economicamente, ele mudou a situação do povo, né? A questão também de exército, ele fez realmente um exército muito forte, ele tinha muitos homens, tanto que alguns textos vão dizer que a sua fama chegou à porta do Egito, né? E isso eu estava ouvindo alguém, outro pastor falando sobre isso, achei muito interessante que ele diz isso. O que é? A fama dele chegou até a porta do Egito. Ele não invadiu o Egito, ele não tomou o Egito, mas ele queria dizer para o Egito assim, olha, daqui aí dentro vocês dominam, mas daqui para fora, dos seus portões para fora é comigo. Então ele se tornou um homem muito poderoso, tanto no nível econômico, porque ele começou a cultivar a terra, como também na questão de exército. E lembrando que ele reinou aí mais de 50 anos. Então foi um homem realmente que fez um referencial. Podemos dizer, como alguns historiadores vão dizer, Uzias foi um herói para Israel. Foi um herói porque ele mudou o patamar de Israel. Ele colocou Israel em outro nível. Então todos que falavam, por isso que quando Isaías menciona o nome dele, tem um significado muito, muito grande. Porque Uzias foi alguém extremamente importante para a história. Ele é algo muito que marca uma história, marca uma geração, marca de situações, e a gente então começa a perceber. Mas antes de entrar um pouco de falar sobre Uzias, a gente pensa aqui um pouco em Isaías. Por quê? Por que Isaías? Quando nós lemos o capítulo 1 de Isaías, nós vemos que Isaías ele começa a profetizar sobre Israel com os 2 pés no peito. Ele entra realmente como eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá, ele vai dizer, olha, ele entra dando cotovelada, dando chute, dando soco, ele vai mesmo para a cabeça. Primeiro porque ele tinha essa certa liberdade, ele tinha contato, ele tinha algumas situações muito importantes, então ele entra com vontade, ele vai, ele realmente ele fala, ele não tem papa na língua para falar, ele não tem limite, ele não escolhe palavra, ele simplesmente fala povo. Fala, olha, vocês não conhecem mais a Deus, vocês não sabem quem são, vocês estão perdidos, vocês se afastaram do Senhor. Então, Deus vai vir, né? Deus vai vir contra vocês.
Né? Ele vai dizer, né? Ouça, ó Israel, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e o fiz crescer, e eles se revoltaram contra mim. Olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 3. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Esse era o tom que Isaías começa a falar com Israel. Tipo assim, ó, os animais são mais inteligentes que vocês, porque eles sabem, eles entendem. Agora, vocês não sabem de nada, vocês não compreendem nada. Quando chega aqui, no capítulo 6, ele muda. Ele muda a situação. Percebe isso? Porque ele começa a dizer, né? No final ele coloca aqui, vamos lá, eu gritei, versículo 5, capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido. Estou perdido. Por que estou perdido? Porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Ele falou tudo o que falou de Israel, né, que eles não conheciam, que eles não entendiam, que eles não tinham conhecimento, que eles estavam perdidos. E agora aqui ele está dizendo a Deus assim, olha, Senhor, eu sou farinha do mesmo saco. Eu estou no mesmo patamar que eles. Por que ele chega a essa conclusão? Porque lá atrás ele não estava com essa ideia, com esse pensamento. Ele chega a essa conclusão porque ele tem agora a percepção de quem é Deus. E ele percebe também quem ele é. Que ele não era melhor do que ninguém. Que ele não podia estar acima de ninguém. Ele era igual a todo mundo. Deus estava acima. Então, quando ele tem um contato com Deus, quando ele vê realmente Deus na sua majestade, quando ele tem essa experiência com Deus, muda todo o seu foco. Muda toda a sua situação, muda toda a sua trajetória. Então ele se sente acuado, perdido, assustado, porque ele fala, eu vi o Rei da Glória. Eu vi o Senhor, que ele vai dizer, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E ele vai dizer, os meus lábios estão impuros. E o que então vai dizer aqui? Logo os serafins voou e trouxe, tocou aonde? Tocou aonde Isaías tinha reconhecido a sua fragilidade. Tocou aonde Isaías reconhecia o seu pecado, que era nos seus lábios. Então vai lá e toca. Aí alguns pastores vão dizer assim, se fosse nos olhos, teria tocado nos olhos. Se fosse no ouvido, teria tocado, porque foi onde ele confessou o seu pecado. Foi onde ele confessou a sua fraqueza. Percebemos que quando nós temos uma experiência com Deus, nós conseguimos então identificar e analisar, ou melhor, ter uma percepção de quem Deus é e de quem nós somos. Nós não sabemos o que será de 2022, mas sabemos, será que podemos fazer uma pergunta, né? Nós não sabemos como será o 2022, mas nós sabemos quem é Deus? Porque uma coisa é não saber como será 2022. Ok, dá até para entender. Agora, se nós não reconhecemos quem é o nosso Deus, nós estamos perdidos duas vezes. Por não saber o que será 2022 e também não ter uma proteção, não ter uma garantia. Agora, quando nós não conhecemos o que está no futuro, mas temos a plena convicção de quem Deus é, as coisas melhoram para o nosso lado. Por quê? Porque Deus sabe do dia de amanhã. Ele conhece o dia de amanhã. E somente através de quando nós experimentarmos Deus, ou posso dizer, experimentarmos mais de Deus, nós vamos ter essa percepção. Nós vamos ter essa percepção de quem nós somos, como diz Isaías aqui, trazendo para o nosso linguajar, farinha do mesmo saco. Não podemos dizer que estamos melhor do que ninguém, mas também vamos ter a percepção de quem é Deus. E quando eu tenho a percepção de quem é Deus, eu sei que Ele é um Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus que vai entrar com provisão sobre a minha vida. Percebemos no texto que nós estamos lendo que alguns vão dizer, né, que aqui é o chamado de Isaías, mas Isaías já era profeta. Então não podemos declarar que era um chamado, porque como ele já estava no serviço, lá no capítulo 1, ele já está profetizando, ele já está servindo ao Senhor, ele já tinha a ideia do seu chamado, ele já estava, podemos pensar assim, estruturado dentro do seu ministério. Aqui nós podemos dizer que é uma confirmação, pode ser um alinhamento da visão de Deus, um alinhamento do seu chamado, também pode ser, mas creio que não um chamado, muito mais um alinhamento, muito mais uma confirmação daquilo que Deus tem. Mas ele vai dizer que no ano em que o rei Uzias morreu. E é interessante pensarmos nisso, por quê? Porque parece que o povo até então não tinha muita falta de muita coisa. Porque o rei Uzias era alguém, possamos dizer, até mesmo que autossuficiente. Porque ele começou o seu reinado, ele fez todo o seu reinado, cuidou do povo da melhor forma possível, serviu ao povo,
né? Deu ao povo dignidade, deu ao povo prosperidade, deu ao povo proteção, deu muita coisa. Até então o povo não tinha, e parece que Uzias tirava Deus do centro. Parece que as pessoas olhavam muito mais para Uzias do que para Deus, porque era Uzias que resolvia as questões do povo. Era Uzias que resolvia os problemas, os questionamentos, né? As questões que o povo tinha. Então Uzias era aquele cara onde todo mundo olhava para ele, era o rei que todo mundo desejava ter. Só que quando nós percebemos e voltamos lá em Crônicas, 2 Crônicas capítulo 26, nós vamos perceber algumas coisas. Que vai dizer assim, né, versículo 1. Então todo o povo de Judá proclamou o rei Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem reconquistou e reconciliou a cidade de Elate para Judá, e depois que Amazias descansou com seus pais. Diz mais ao versículo 3. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava Jecolias. Ele fez o que o Senhor... Olha o que diz o versículo 4. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que instruiu no temor de Deus. Olha esse finalzinho do versículo 5 que diz. Extremamente importante para a gente pensar, né, na nossa vida. Olha, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Já não dá um alerta? Enquanto buscou. Parece que o texto já está nos avisando, olha, não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Não foi sempre desse jeito. Não vai ser sempre assim. Porque enquanto buscou ao Senhor, Deus prosperou. Nós queremos, não posso dizer que queremos só prosperidade, mas queremos prosperidade, queremos um ano, e a gente vai declarar isso para muitas pessoas, né? Um ano próspero, cheio da graça, cheio da unção, o nome de seja um ano abençoado, né? Nós vamos declarar isso. Mas o que precisa ser para ser próspero? O texto vai dizer que enquanto buscou o Senhor, o que Deus fez com Uzias? Deus o prosperou. A prosperidade e a convicção de um ano melhor, mas vamos entender o que é um ano melhor também, porque de repente aquilo que é melhor para mim não vai ser melhor para Deus. Mas o texto vai dizer que enquanto Uzias buscou ao Senhor, o Senhor o prosperou. E parece que quando Uzias já não existia mais, foi quando Isaías tirou os olhos também de Uzias. Parece que os olhos de Isaías estavam sobre um rei terreno, e aonde precisava estar? Sobre o rei eterno. Porque o texto de Isaías, voltando aqui, vai dizer o quê? Ele vai se assustar, ele vai dizer, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de povo de lábios impuros. Meus olhos viram o rei. Viram o rei. Ele acabou de perder um rei, que vai dizer no versículo 1, no ano que o rei Uzias morreu. Lembrando que quando diz rei Uzias, diz com R minúsculo. Quando diz que Isaías viu o rei, o Senhor, com um rei maiúsculo. Qual rei nós estamos olhando mais? Para o rei da nossa sociedade, para aquilo que eu acho que eu posso resolver, para aquilo que eu tenho depositado a minha confiança? Aonde eu tenho depositado a minha confiança? E parece, não estamos querendo dizer, mas aqui estamos mais refletindo. Parece que até então os olhos de Isaías esteve em Uzias. E enquanto Uzias foi vivo, parece que Isaías não conseguiu ver o Rei da Glória. Não conseguiu ver o Rei, o soberano, o Rei dos exércitos. Foi preciso Uzias morrer para que Isaías tirasse os olhos da terra, os olhos do Rei da terra, das coisas da terra, para colocar os seus olhos em Deus. Para se colocar os seus olhos em Deus. E aí vem a questão. Aonde estão os nossos olhos? Para onde nós temos olhado? Porque aonde estão os nossos olhos, né, aí estará o nosso coração. Porque onde tiver o tesouro, né, e nós vamos olhar para onde está o nosso tesouro. Né, os meus olhos são atraídos pelos tesouros. E aonde está o meu tesouro, aí estará o meu coração. O que vai fazer diferença no meu 2022 é isso, é onde está a minha confiança, aonde estão os meus olhos, o que verdadeiramente é o meu tesouro. O Senhor é o meu bem maior, o Senhor é o rei da minha vida, é Ele que comanda, porque é isso que vai nos garantir. Crônicas 26 vai dizer, 2 Crônicas 26 que enquanto buscou o Senhor, o que aconteceu? Deus o fez prosperar.
Deus o abençoou. A bênção de Deus estava sobre ele. Mas vem a questão, por que em algum momento Uzias deixou de buscar ao Senhor? Por que em algum momento Uzias deixou? Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 26, o versículo 16. Diz assim: entretanto, depois de Uzias ter se tornado poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda, e ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. A busca de Uzias pelo Senhor, o fato de Uzias temer ao Senhor, parece que tinha uma condição. Parece que, como alguns vão dizer, parece que a busca de Uzias pelo Senhor era uma busca interesseira. Era uma busca a qual ele queria alguma coisa. Enquanto ele já percebeu que quando nós passamos por dificuldade, nós achamos tempo. Muitas vezes falamos, não, eu não tenho tempo para isso, a minha vida está muito corrida, então eu não posso ajudar, não posso exercer tal ministério, não posso ajudar em tal coisa, está muito difícil. Agora acontece alguma coisa, fica alguém doente, acontece uma tragédia, ou acontece algumas situações, como nós vemos que as pessoas buscam. Será que nós conhecemos alguém que é interesseiro, que busca a Deus interesseiro? Você já conversou com alguém que no momento de desespero queria que você orasse por ele? Alguém que de repente, em desespero, queria um conselho. Alguém em desespero falou, vou para a igreja com você. Mas depois que isso passou, já não, isso não é para mim. Conhece alguém assim? Aí a gente pode pensar, e alguns vão dizer, estudando um pouco sobre isso, vai dizer que são pessoas como Uzias. Porque Uzias buscou o Senhor enquanto ele queria um reinado próspero, enquanto ele queria uma economia próspera, enquanto ele queria Israel num patamar elevado, enquanto ele queria ser um bom rei. Aí ele buscava o Senhor. Quando ele havia conquistado tudo isso, chegava num patamar acima, que não tinha mais, tipo assim, não preciso mais. Tipo, Senhor, o Senhor já me deu o que eu precisava, então agora não preciso mais. Porque vem muito assim, hoje eu não tenho tempo, hoje eu não dá. Mas já parou para pensar que muitas vezes nós somos assim? Porque muitas vezes nós falamos que não temos tempo, mas quando o chicote estrala, ou quando o negócio aperta, o que acontece? Nós não temos tempo para orar. E muitas vezes são essas questões que nos impedem de prosperar, porque nós não buscamos a Deus pelo que Ele é, nós buscamos pelo que Ele pode nos dar. Buscamos pelo que Ele nos pode dar. E quando nós buscamos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, nós deixamos de perceber quem Ele é. E quando eu deixo de perceber quem Ele é, eu deixo de desfrutar da sua presença. A sua presença não é mais tão importante. Mais importante é as suas bênçãos. Mais importante é as suas bênçãos. Eu vi uma comparação essa semana de Jacó, de onde a comparação que faz diz que Jacó foi egoísta lá quando ele estava no Val do Jaboque. Porque ele segura o anjo e fala, só te deixo ir quando o Senhor me abençoar. Olha, o Senhor só vai embora quando o Senhor me der aquilo que eu preciso. Enquanto o Senhor não me der aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, o Senhor não vai embora. Quando o Senhor for embora, quando o Senhor me der, aí eu te solto. Ele só queria algo, ele não queria a presença. Ele queria aquilo que ele pode dar. Agora nós vemos do outro lado, vemos Moisés. Quando Deus fala a Moisés, eu não vou com esse povo não. Esse povo é muito complicado, esse povo é muito difícil, Moisés. Então não vou não, olha, faz o seguinte, meu anjo vai, as bênçãos estarão sobre vocês, o que vocês precisavam ter, ninguém vai resistir vocês. Mas eu não vou não. O que Moisés disse? Não. De jeito nenhum. Nós não queremos a sua bênção, nós queremos o Senhor. Nós não queremos as suas bênçãos, não queremos aquilo que o Senhor pode nos dar, nós queremos a tua presença. E o que nós queremos para 2022? Não que as bênçãos de Deus não sejam importantes de forma alguma, eu quero bênção de Deus. Mas não pode ser só isso não pode ser prioridade. Isso não pode ser prioridade. Precisa existir algo a mais, algo que é mais importante, que é a presença de Deus. Não podemos ser como Uzias, que queria Deus simplesmente as bênçãos de Deus. Aquilo que Deus poderia dar, um reinado próspero. Tanto que no seu orgulho, quando ele atinge tudo aquilo que ele quer, o que ele faz? Ele esquece do Senhor. Ao ponto de entrar no tempo que vai dizer, né? Ele foi infiel ao Senhor. Ao ponto, a sua infidelidade foi tanto que ele entrou no templo para queimar incenso no altar. Ele entrou no templo para queimar o incenso de qualquer jeito, para fazer de qualquer jeito, para servir a Deus, para adorar a Deus de qualquer jeito.
E quando nós temos esse sentimento, essa visão de querer a bênção de Deus, custe o que custar, nós não paramos para pensar em como nós temos servido. Nós não paramos para pensar em como temos adorado ou que temos orado. Você lembra que você orou hoje? Ontem? Entende? Algumas coisas que nós precisamos refletir. Será que estamos preparados para 2022? Há forma de se preparar? Sim. Há uma forma de buscar prosperidade para o ano que vem? Sim. Como? Buscando ao Senhor. E temos feito, mas buscando o Senhor como? Buscando as suas bênçãos, buscando aquilo que Ele pode me dar, ou buscando, querendo a sua presença? Porque é melhor ter o Senhor ou ter aquilo que Ele pode nos dar? Quando nós estamos com Ele, nós temos tudo, porque Ele vai nos dar tudo. Agora, quando nós temos só a sua bênção, nós temos só aquela porção. Só aquela porção. Nós não temos tudo. Então é isso que nós precisamos pensar. Será que nós estamos buscando a Deus ou buscando os resultados que Deus pode nos dar? Será que nós buscamos a Deus porque nós queremos? Vamos pensar aqui numa questão bem simples. Hoje eu orei, você orou, nós oramos pelas nossas crianças, em nome de Jesus, que Deus possa continuar com sua mão sobre a vida delas. Faz parte da nossa vida, mas a questão é o seguinte: hoje você orou porque você quis ou porque você necessitava de orar? Você orou porque você quis ou você orou porque você precisava? Mas sempre que nós oramos, precisamos. Ok, é verdade. É verdade. Nós oramos muitas vezes que precisamos, mas eu vi uma ilustração que eu achei muito interessante. Para nós que temos filhos pequenos, é muito fácil o filho chegar, fazer um carinho, falar que nos ama, que somos os melhores pais do mundo, e depois pedir R$1, pedir R$2. Compra isso para mim. A gente leva isso na brincadeira. E às vezes nós até fazemos. Né? Às vezes a gente até cai no jogo e faz. Chega com todo aquele jeitinho deles, nos conquista e faz. Mas imagina agora para os irmãos que têm filho aí, 15, 16, 17 e assim por diante, e usa essa mesma estratégia. Você vai falar, para com isso. Você não vai aceitar. Você vai corrigir e falar, peraí, que situação é essa? Assim somos nós com Deus. Há um momento que sim, que nós vamos, Deus sabe diferenciar, né, o princípio da caminhada, e quando Deus quer exigir um pouco mais, Deus fala, olha, agora não dá mais só por interesse. Agora não é mais porque vocês precisam. Agora precisa existir um desejo de vocês de querer estar comigo. Uzias não teve isso. E parece que Isaías, por um pouco, também parece que perde isso, porque ele só vai ver o Senhor depois da morte desse rei, que foi um ícone, que foi um herói para eles. Precisamos entender nesses dias que ainda faltam, praticamente aí 2 dias, 30 e 31. É o momento de avaliarmos como será o nosso 2022. Porque o nosso 2022 vai ser de acordo com a decisão que você tomar hoje. Na realidade, a virada não acontece de 23h59 para 0 horas. Não começa ali. Começa de decisões que estamos tomando agora, daqui a pouco, ao dormir, amanhã pela manhã e assim sucessivamente. E começa pela decisão do quê? De fazer a seguinte pergunta: por que eu busco ao Senhor? Por que eu vou à igreja? Por que eu leio a Bíblia? Por quê? Qual é o meu interesse nisso? É simplesmente um desejo de estar com o Senhor? Ou simplesmente por querer aquilo que Ele pode me dar? Simplesmente olhando para as suas mãos. Eu estou olhando para as suas mãos ou olhando para o seu coração? Sabe aquela coisa de olhar nos olhos de Deus? Quando eu falo olhar para o coração é querer intimidade. E é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor busca a cada dia. O que nos motiva a buscar ao Senhor? O que nos motiva a servir ao Senhor? Será que verdadeiramente queremos a presença dele? Ou queremos a presença dele com interesse de alguma coisa? Já viu quando a gente de repente está sem carro, aconteceu alguma coisa, está sem carro, chega alguém que tem sem carro, você, que bom que você chegou. Será que bom que a pessoa chegou ou bom que você veio de carro? Né? Por que eu quero a presença do Senhor? Eu quero a presença dele porque eu quero desfrutar? E aí nós pensamos em oração, será que não precisamos mudar? Dar realmente uma transformada geral na nossa vida de oração, para que através da nossa vida de oração nós possamos experimentar mais de Deus, não só das suas bênçãos. Claro, quando nós experimentarmos de Deus, automaticamente vamos experimentar da sua bênção. Vamos experimentar de tudo aquilo que Ele pode nos dar, mas tudo isso será tão somente consequência.
Porque nós já temos a presença dele. Nós já temos a presença dele. A gente pensa muito em adoração. O que é adoração para você? O que é adoração para você? Será que a adoração é lá no culto? Quando eu canto? Quando eu sirvo? Eu ouvi uma expressão que diz assim, adoração é quando nós apreciamos a presença de Deus. Adoração é quando apreciamos a presença de Deus. Quando eu estou adorando e eu sinto a presença de Deus e aquilo me faz bem, aquilo me restaura, me renova. Não somente as suas bênçãos, não somente aquilo que Ele pode me dar, mas aquilo que Ele é. Como você está para o seu 2022? Será que não precisa virar algumas coisas hoje? Agora, nesse exato momento? Será que precisa virar agora? Virar minha forma de orar? Virar minha forma de buscar ao Senhor? O Senhor sabe do que nós precisamos. Ele sabe do que nós temos necessidade. Ele sabe. E Ele não vai nos deixar faltar em nada. Ele diz que estaria conosco todos os dias. E vai dizer muitas vezes que não nos dá porque nós pedimos mal. O Senhor quer que nós desejamos a sua presença. Mas a sua presença pelo que Ele é, não pelo que Ele tem. Não porque Ele é, não pelo que Ele tem. Então nós precisamos pensar nisso. Quando nós buscamos a Deus só pelo que Ele é, ou quando nós buscamos a Deus simplesmente por aquilo que Ele pode nos dar, acontece o que aconteceu com Uzias. Nós começamos a uma adoração muitas vezes falsa, porque não atinge o seu coração, porque nós queremos atingir as suas mãos, queremos atingir o seu depósito. Então nós não conseguimos desfrutar de quem Deus é. Quando nós buscamos simplesmente por aquilo que Ele pode nos dar, nós nunca iremos desfrutar da sua presença. Nós nunca iremos experimentar mais de Deus. Nós nunca iremos sentir o que é ser tocado pelo Senhor, o que é ser invadido pela graça do Senhor, pela glória, assim como aconteceu com Isaías. Isaías viu o Senhor, ele teve a presença do Senhor ali, ele viu ele sentado no trono, ele viu o Rei, o Senhor dos Exércitos. E quando nós buscamos a Deus simplesmente por aquilo que Ele pode nos dar, nós nunca desfrutaremos disso. Quando nós buscamos a Ele simplesmente para trazer a bênção sobre a nossa casa, a solução de problemas. Já se pegou muitas vezes assim, orando em desespero, mas orando simplesmente porque você precisava de algo naquele momento? Já se pegou assim, às vezes acontece muito. Agora, quando nós buscamos a Deus pelo que Ele é, por ter a sua presença, por querer desfrutar da sua presença, junto com isso vem as bênçãos do Senhor. Vem as bênçãos do Senhor. Porque diz que as bênçãos do Senhor nos acompanharão, nos seguirão. O próprio Senhor diz que elas te seguirão e te alcançarão. Então, quando nós buscamos a presença do Senhor, nós temos as suas bênçãos. Nós desfrutamos, entende? Então, eu busco a presença do Senhor, eu quero desfrutar da presença do Senhor, o Senhor me dá as suas bênçãos. Agora, quando eu busco só as suas bênçãos, eu não tenho a presença do Senhor. Eu não tenho a bênção do Senhor. E parece que muitas vezes as bênçãos que nós precisamos, elas são limitadas. Porque às vezes precisamos de uma bênção para hoje, para solucionar um problema hoje, ou um problema de enfermidade, um problema emocional, um problema financeiro, ou alguns problemas. Resolveu, maravilha, está resolvido, não preciso mais. Mas aí vem outra questão. Então toda bênção, ela podemos dizer assim que ela tem o seu prazo de validade. Agora, quando nós temos a presença do Senhor, isso é eterno. A presença do Senhor é eterna. Ela começa agora e vai todos os dias. E com isso Deus vai me abençoando a cada dia, Deus vai me abençoando a cada dia. Como está a nossa vida? Será que não precisamos olhar para as nossas vidas e ver algumas áreas que de repente há alguma síndrome de Uzias? De alguém que busca a Deus simplesmente por aquilo que Ele pode dar, e quando atinge aquilo que Ele dá, quando alcançamos aquilo que Ele nos dá, nós, vem como diz o versículo 26, se tornou orgulhoso. Depois que se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda, ao ponto de não entender o que era a adoração, ao ponto de não entender o que era a oração. Tanto que vem aqui, os sacerdotes o enfrentam. Os sacerdotes o enfrentam. 80 homens vão lá e falam, não, Uzias. E Uzias se levanta contra ele e Deus atinge ele de lepra. Aí ele perde a sua saúde, ele perde o seu trono, ele perde a sua casa e, por fim, ele morre. Aquele homem que foi um herói,
aquele homem que mudou a história de uma nação, aquele homem que até hoje é conhecido como um excelente rei. E olha a forma que terminou, porque tinha o interesse egoísta. E nós? E nós? De repente você fala, não sou assim, mas de repente há parte das nossas vidas que são assim. Eu preciso fazer com que essas partes morram. Morram. E muitas vezes não venham morrer no estalar de dedo, é a cada dia. A cada dia eu vou sacrificando essas áreas e dizendo que o Senhor é rei, que eu faço por Ele. Como se preparar então para 2022? Crendo no Senhor Todo-Poderoso, buscando a Ele porque Ele fará prosperar. Né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O Salmo vai dizer que, né, para que nós possamos meditar dia e noite. Josué vai dizer para meditar de noite, para que você possa ser bem-sucedido. Foi isso que o Senhor disse a Josué. Então, como se preparar para 2022? Nos aproximando de Deus, nos aproximando da presença de Deus, tendo a presença real de Deus nas nossas vidas a cada dia. Porque é isso que vai mudar a nossa história. É isso que garante a nossa vitória a cada dia, a presença do Senhor. Não são as bênçãos. As bênçãos vêm como consequência, mas que primeiro possamos buscar a presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus possa continuar nos abençoando poderosamente. Desde já quero te desejar um feliz ano novo, pelo menos aí uma feliz passagem, né, de ano novo, uma feliz transferência de 2021 para 2022. Um ano de 2022 verdadeiramente pleno da presença e da misericórdia do Senhor. Um ano que nós possamos verdadeiramente, que você e eu possamos verdadeiramente nos focar em buscar a presença do Senhor, realmente atrair a presença de Deus sobre as nossas vidas, que possamos ter ela a cada dia, porque ela com certeza vai ser um diferencial nas nossas vidas. Que Deus abençoe poderosamente. Deixa eu orar pela tua vida, quero orar também pelas nossas crianças mais uma vez, pedindo a Deus a sua presença, a sua bênção, a sua graça. Pai, estamos diante do Senhor, pedindo a tua graça, pedindo a tua proteção, teu poder sobre as nossas vidas. Mais uma vez colocamos as nossas crianças, ó Deus querido, no teu altar de graça, para que o Senhor possa, meu Deus, entrar com tua provisão, entrar com tua graça, ministrando, Deus querido, com o teu poder, com tua mão sobre as nossas vidas. Senhor Pai, sobre a vida das nossas crianças, continue guardando, repreendendo, ó Pai, todo mal, restaurando, ó Pai, a saúde deles por completo, em nome do Senhor Jesus, dando, ó Pai, a eles da tua presença, da tua graça, do teu agir a cada instante. Queremos, ó Deus, querido, te louvar, queremos te agradecer, pedindo a cada dia da tua presença. Nos abençoe, ó Pai, nos preparativos para a virada desse ano, para a virada de calendário, que o Senhor possa nos guardar, nos abençoar, nos dê tempo, ó Pai, muito, muito agradável na tua presença, com pessoas que amamos, com pessoas a qual nós decidimos estarmos juntos nesse período, que o Senhor possa, ó Pai, derramar do teu poder. E nos ajude também, ó Pai, para que 2022 possamos, ó Pai, analisar a nossa vida. E se existe algum Uzias, alguma área em nossas vidas que age como Uzias, que nós possamos, ó Pai, destronar o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, ó Pai, rejeitar o nome do Senhor Jesus, mas que possamos tão somente, a nossa vida por completa, possa tão somente buscar a tua presença, buscar a tua graça e o teu poder. Pois queremos sim, ó Pai, ser próspero, ó Pai, querido, do próximo ano. Queremos, ó Pai, muitas coisas solucionadas, mas sabemos que só acontecerá quando nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, buscando a Ti, ó Pai, olhando nos Teus olhos, olhando para o Teu coração, olhando para aquilo que verdadeiramente o Senhor é, ó Pai. Então, se conosco, nos guarde e nos abençoa. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus, então, possa continuar nos abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus e que Deus continue a nos guardar cada dia em nome de Jesus. Tua graça é tudo para mim. Em tua palavra eu posso crer. Espero em ti, renova-me pelo teu Espírito, e eu me prostro aos teus pés. Eu me prostro
vencer.